E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Por aqui a gente fala sobre direito digital de uma maneira mais direta, sem juridiquês desnecessário e com uma boa pitada de internet e os casos mais malucos que rolam aí online. Eu sou a advogada que vive entre os processos e umas threads no Twitter e hoje o papo vai ser sobre um caso que deu o que falar no mundo gamer. Tem exposição, tem difamação, tem Valorant, e claro, tem muita treta aí pra gente destrinchar com aquele olhar jurídico que a gente gosta. Então bora? Porque hoje o cancelamento veio com notificação extrajudicial. E aí, galera, que alegria vocês aqui. Hoje o papo é sério, mas a gente vai tratar com a leveza que vocês já conhecem. O meu convidado de hoje é uma figura que dispensa apresentações no mundo dos games, vocês devem conhecer já, mas que, infelizmente, ele ficou conhecido por um motivo que ninguém deseja aí, que é uma exposição online daquelas que virou caso de justiça. Com vocês, o único, o lendário, o sobrevivente do campo de batalha digital. E pessoal, eu sou Salve, é uma honra estar aqui Como é que é? Um prazer estar aqui. Confesso, ó, eu tô um pouco nervoso, me desculpa. Mas eu tô animado pra Tudo bem. compartilhar essa história que eu tive. Nossa, é tipo um desabafo. Foi um bafafá do caramba quando aconteceu. Vai servir de lição pra muita gente aí, tá? E a gente agradece demais essa coragem de vir aqui, abrir o jogo pra gente. Mas antes da gente entrar nesses detalhes aí, me conta um pouco sobre você, né? Pra gente, quem não conhece você, enfim. Como é que você entrou nesse mundo de YouTube, de Twitch, de stream, de games, de Valorant? Fala um pouco. Putz, então. É uma história engraçada. Antes de eu entrar pro Valorant, eu jogava muito Counter-Strike, né? Tipo, os jogos são 2 FPS aí, sempre gostei muito. FPS, pra quem não sabe, é aqueles jogos de tiro, né? Enfim. É, sim, First Person Shooter que eles falam, né? Ah, Tipo, aí beleza. Um dia eu comecei no CS, eu mudei pro Valorant. No CS eu gravava, fazia vídeos, aí começou a estourar, porque eu jogava muito bem, não era querendo me gabar assim, ah, mas. tá, jogar. Aham, sim, oi, Ah, é assim, ou você tem carisma ou você joga bem. Eu jogava tá bem. certo, É o tá carisma, eu não certo. sei. Mas assim, a Ah, comunidade é enorme, né? Você vai aí criando laços. Chegou no Valorant, eu cresci mais ainda, conheci um monte de criadores interessantes. Criei amigos, criei inclusive inimigos, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? inclusive, que inimigo que chegou nem a dar confusão no jogo, mas caso de É, polícia. Mas calma, ó, antes de você me contar, vamos do início, como é que começou essa treta, essa confusão de Valorant? Quem que era esse outro youtuber? Foi um youtuber, foi streamer, como é que vocês se conheceram? Dá os detalhes que o povo gosta de fofoca bem contada. eu Aí. vou, eu vou dispensar nomes, porque não deve ser, não merece ser mencionado, né? Mas era um outro criador da comunidade, a gente jogava bastante juntos e tudo mais. E, bem, começou que a gente, sei lá, eu acho que ele me via como mais do que um rival do que como um colega de trabalho, sabe? Parecia que ia dar algo legal entre a gente, mas aí acabou destrinchando um pouco, a gente costumava fazer live juntos, mas sabe, tipo, eu achei que Pior, pior a que, gente ia dar pior que certo. é muito comum, né? Essas tretas de amigos que faziam vídeo juntos, e aí depois, quando você vê, um tá processando o outro, um tá É, dando pô, exposed no outro. ixi, tudo pelo Hum, drama hoje em dia, né? Difícil essas coisas. Ah, mas, hum, tipo, tudo começa numa fatídica transição que a gente tava fazendo um dia aí, acho que era um domingo que a gente tava jogando. E, tipo, pô, a hum. gente joga todo dia, jogava junto. A gente era rank alto, imortal, né? Com um dos mais altos. Não sei se você entende do jogo, mas. Não, eu jogo Valorant, mas pra quem não conhece, né? Desculpa. Pra quem não conhece, basicamente, tipo assim, dependendo da sua habilidade no jogo, você tem um Você é elo, mais né? alto, Um você tem elo, né? você é ranqueado mais alto nas listas de Um jogadores. nível. Aí tem prata, tem bronze, pode ser diamante, pode ser. Pô, pode ser, né, até profissional aí de games. Que eu acho que era Valorant antigamente, mas não sei qual Sim, que é. O é. Imortal, né? Enfim. Imortal e Radiante é o mais alto. A gente tava quase chegando lá, inclusive, nesse dia. E, tipo, Uhum. aí, tipo, a gente já tinha tido um desentendimento aqui, um desentendimento ali no privado, sabe? Mas aí ficou complicado. No meio do jogo ele começou a sacanear. Já começou na hora de pegar os bonecos, né? Os personagens do jogo. Chegou na hora, a gente tava fazendo a composição certinha, só faltava um iniciador. Ele foi lá
e deu insta-lock num um boneco que não serve pra ajudar em nada, só serve pra dar tiro. Pegou logo uma reina, assim. Você sabe como é que é, né? Aqueles insta-lock miserável. Ou seja, ele selecionou, não quer nem saber o que, que vocês estão, Não, vão jogar de é. quê. Tipo, tava. Enfim. Sabe aquela calmaria antes da tempestade? Ali Uhum. começou a tempestade. Eu já sabia que o jogo ia se destrinchar. Aí ele morria no jogo, botava a culpa em mim, xingava o chat, xingava o time inimigo, xingava o nosso time, xingava o próprio chat dele. Ai, Ah, e que mas. ele disse? Foi, ele ofendeu, ele Não, difamou? xingava, tipo, falava da mãe dos outros, sabe? Aquelas coisas bem de quinto ano mesmo. Aí, Aham, sei lá, eu fui zoar um pouco com ele pra ver se aliviava. Bah, tá ligado? Aí parece que eu acendi o fósforo num depósito de barril de pólvora, né? Porque estourou foi tudo. O cara imagino. começou a me xingar, começou a ser tóxico pra cacete. Coloca os bip aí, me chamou de filho da falou que eu devia morrer, falou da minha família. Aí, pô, já não sabia mais o que fazer, tá ligado? Meio bizarra essa situação. Aí a gente encerrou a live, tentou se resolver no privado, mas eu resolvi praticamente. Uhum. Aí, depois que começou a ficar interessante do ponto de vista jurídico aí, pra quem, enfim, Sim. se interessa por isso. É, mas segue o fio, como é que. O que aconteceu, enfim, Não, depois do xingamento? sei lá, eu acho que ele devia ter um ego muito frágil. Aí o que aconteceu? Estourou Ixi. isso, ele começou a inventar coisas sobre mim, fez toda uma thread falsa no X, Twitter, seja lá como é que chama hoje em dia aquela plataforma. Eu só uso aquilo pra divulgar minhas lives. Expôs meu endereço, uns bagulho muito desnecessário. Falou que eu. Nossa, que eu jogava coisa que meus seguidor dava fora. Ixi, uns bagulho muito nada a ver. Tipo, tudo E, difamação. aham, Na aham. caruda, E, entende? o que aconteceu depois dele postar? Ele postou, gente, só pra explicar até. Ele postou uma thread no Twitter, né? Que é basicamente aqueles fios, né? Que é basicamente vários tweets, várias postagens assim. Ah, eu vou falar um pouco sobre tal coisa. Aí falou sobre tal coisa. Aí começou a Isso. postar coisas sobre ele, postou o endereço dele, postou que ele era várias coisas, que ele tinha feito várias coisas que ele não tinha feito, né? Enfim. E aí, como é que foi o impacto disso na sua vida? Como é que você se sentiu? O que que rolou na época? Faz Não, um tempo já, foi mas. bizarro. Eu tentei desmentir, mas sabe como é essas coisas de exposed? Tipo, nunca te dão ouvidos até algo muito extremo acontecer. Eu fiquei por muito tempo recebendo hate, perdi patrocinador que eu tinha, né? Nossa, uma vez eu cheguei em casa, tinham até jogado, sei lá, papel higiênico no meu portão, sabe? Coisa bem de filme mesmo, mas Não era sujo, aparentemente não, né? acontece. Não era sujo, não. Aí, tipo, chegou num ponto que não dava mais. Eu tentei Uhum, contatar ele no privado, tudo mais. uhum. E do momento que ele não topou, eu falei, tá, beleza, vamos levar isso pra justiça então, sabe? Uhum. E antes do julgamento, você tinha dito que você tinha procurado um advogado, né? E vocês fizeram aquela. É que existe uma reunião de mediação, né? Como é que você foi? Que É. é justamente tentar fazer um acordo antes de levar pro juiz, enfim. Não, Fala um então, eu pouco. tentei falar com ele particular, assim, pô, tentei falar eu mesmo. Beleza, deu certo. Vamos levar isso na justiça então. Levei pro meu advogado, a gente tentou Fazer um antes de extrajudicial, fazer um né? Ainda. extrajudicial, antes de levar pra um tribunal, essas coisas. Mas, tipo, é, Qual que foi a resposta? ele simplesmente, tipo, meu advogado propôs uma conciliação entre a gente pra que ele tirasse aquelas threads do ar, retratasse minha imagem em público, mas, tipo, nada mudou, porque ele só negou, ele simplesmente não Uhum. topou fazer nada disso, é um absurdo, Uhum. sabe? Cara, pior que é muito ruim quando essa conciliação não acontece. Muitas vezes, né? É a melhor saída pra ambas as partes. Eu, como advogada, por exemplo, eu entendo que nem sempre é possível, né? Porque nem sempre. Principalmente a pessoa que que recebeu os danos, às vezes quer ir até a última instância. Mas quando uma das partes, enfim, igual eu falei, que tá sendo acusada, né? Se recusa a negociar, o caminho é o litígio mesmo, né? E foi o que aconteceu. O caso chegou aí pra julgamento e vocês foram pra. Como é que foi? Foi pra tribuna? O que aconteceu aí com vocês? Não, então, depois que essa conciliação não deu certo, a gente teve que meter o tribunal. Pra nossa sorte, entre aspas, pra minha sorte no caso, né? Nós dois somos de São Paulo, né? Cidade grande aí. E acabou que a gente não precisou fazer nada online, foi tudo presencial. E foi bizarro, parecia coisa de filme, sabe? Law Antes and da pandemia, Order. né? Isso. Oi? Foi, foi antes da pandemia, então.
Não, foi um pouquinho depois de acabar a pandemia, que o Valorant é meio novo também, tá pra fazer 5 anos aí, isso você já não fez, né? Ah, é verdade, lançou durante a pandemia, é verdade, verdade. Aham. E aí, vocês foram no tribunal com o É, juiz? foi no tribunal, nossa, eu tava tipo, nossa, bizarro, eu tava me cagando de medo ali, desculpa pelo palavreado, mas é bem assim que eu me senti, sabe? Uhum. Mas pior que a primeira vez que alguém se coloca numa situação dessa é muito ruim. A maioria dos julgamentos, na verdade, são online. Não sei se aconteceu alguma coisa com você pra ter sido presencial, mas muito doido ter sido presencial, né? Ah, eu não sei, Pra quem tá indo a primeira vez. não, tipo, pô, presencial devia ser lá, ser pra crime bizarro, não pra uma briguinha idiota na internet, assim, né? Mas ela não quis, Mas acabou ele não quis sendo, ele não quis conciliar, né? Enfim. conciliar, e E aí, como é que foi a defesa lá do. não, tipo, chegou lá, eu não sei, eu contratei um advogado, não sei se ele pegou um defensor público, ele contratou um advogado próprio também, mas, tipo, pô, ele tentou argumentar que, tipo, que eu tinha sido tóxico com ele, que eu não vou negar, eu já fui no passado, e que ele só tava denunciando o meu comportamento, mas, tipo, tudo ali era forjado. Como que ele Hum. vai me expor com né, Não, e informação mesmo se não falsa? fosse, né? O jeito que foi É, colocado ali é pô, meio complicado. sei lá, cara, difamação, calúnia, tipo, que ele tinha o direito dele de se expressar, mostrar a verdade, que era liberdade de expressão, um Uhum. bafafá todo. Eu não sei o que aconteceu com ele, ele parece, tipo, muito perdido mentalmente faz um tempo já, mas foi É, isso. Tentou me pintar como o vilão da passando. história. Enfim, até passando, não sei exatamente qual que foi a situação dele, mas a sua defesa, como que seu advogado argumentou, como é que foi pra você? Vocês conversaram entre si sobre como é que seria? É, enfim. Então, meu advogado, eu não sei, eu acho que eu dei muita sorte. Eu acho que eu devo ter achado o Saul Goodman brasileiro, né? O cara mandava pra cacete. Mesmo que eu tivesse feito aquelas coisas no calor do jogo, tá ligado? Uhum, Estressado também, isso não justificava a exposição que ele fez, a difamação, a campanha, o ódio que eu sofri, tipo, é dano moral, é dano à minha imagem, é calúnia. Aquilo violou minha privacidade, pô, foram na minha casa, ele deixou o endereço da minha casa no meu negócio, sabe? higiênico. Pô, Foram- nossa, não sei. Eu tô rindo, mas é Não, complicado mesmo. não, foi tenso. Hoje a gente ri, mas na época foi tenso. Nossa, bizarro. Tipo, a intenção dele não era me denunciar e sim acabar comigo, sabe? Apresentou provas de que, tipo, eu era tóxico com ele com os inscritos no privado. Prints, obviamente, mal feitos. Já até tentei fazer um contra-vídeo, mas adivinha, o contra-vídeo não bombou, não. Uhum. Só ouviram o lado dele, sabe? O E pessoal teve gosta de fofoca, testemunha? mas então. Tentaram me ajudar. Testemunha? Não, ele era. Até teve sim, na verdade. Era um amigo nosso. Também tava na partida no dia. Esse aí, ele também é de São Paulo. Ixi, São Paulo, enorme. 10 milhões de habitantes é difícil. Tipo, alguém ser de Mas fora. a comunidade é pequena, né? No Comunidade final das contas. pequena. Uhum. E, tipo, E aí. ele acabou que esse nosso amigo, ele se juntou ao meu lado, porque ele, nossa, vou ser sincero, esse cara aqui, o que me difamou no caso, né? Tóxico com todo mundo, todo mundo. Eu não sei nem como é que ele conseguiu criar uma carreira de criador de conteúdo sendo tão tóxico assim. Mas aí esse amigo nosso em comum, ele acabou confirmando que foi tudo um desentendimento e que eu não sou nada dessas coisas que foram ditas e que foi tudo uma distorcido por parte do meu colega. Colega, entre aspas, agora sei lá, não sei nem o que somos mais. Apenas estranhos agora. Tudo pra ganhar E, view, tá ligado? e veredito do julgamento? Como é que funcionou? Terminou como essa novela aí? Você foi inocentado? Você foi. Então, a sentença foi a meu favor, né? Graças a Deus, amém. E ele foi condenado por difamação e violação de privacidade. Ele tem que me pagar nossa, uma indenização do caramba. Ainda mais, tipo, que naquela época, eu não sei onde que ele tá hoje. Sei lá, se ele tiver morando de aluguel ainda é muito, sabe? Que isso? Ele teve que fazer uma retratação pública no canal Eu já dele. quase falei assim, que notícia maravilhosa, mas agora eu não Então, né? comento isso. Tipo, eu vou ser sincero, o que ele fez comigo não se faz com ninguém, mas né, eu ainda me preocupo com o cara, é um ser humano, sabe? Como qualquer um Uhum. por aí. Ainda mais da comunidade, enfim, muito complicada essa Não, questão, mas. pô, claramente alguém que precisava de ajuda, mas como é que Não. você ajuda alguém que não quer ser ajudado, sabe? Mas quando traz o papel higiênico pro caso, realmente fica complicado de defender. Fica mesmo. Mas assim, eu fico muito feliz por você. Eu gosto muito de você, assim, como,
como colegas, né? A gente não tem tanta intimidade, mas a gente se cruzou e por aí. Enfim, fico muito feliz que deu pelo menos certo pra você, porque realmente essa questão de você postar na internet, né? Eu não sei como é que foi exatamente a briga de vocês, né? Mas, enfim, no final, pelo visto, realmente foi definido como que ele estivesse errado, mesmo se você tivesse, né, realmente proferido xingamentos contra ele, ia ser um julgamento completamente diferente se ele não tivesse realmente te xingado, te exposto no Twitter, enfim. E eu vou até aproveitar pra ir na parte que eu mais gosto, né, que é a explicação jurídica desse caso, que é um prato cheio pro nosso podcast. Ixi, agora é tudo com você, então. Obrigada, gente. O caso do... É um exemplo clássico de como a internet é um espaço de liberdade de expressão, né? Enfim, pode se tornar um campo minado quando a gente não conhece os limites da lei. O que o youtuber lá fez com... Ele se enquadra em alguns crimes, né? Que a gente precisa conhecer. Então, assim, o que acontece? A lei, existe o princípio da obrigatoriedade da lei. Então, o que acontece? Mesmo se você não saiba que é uma lei, né? Que você tá descumprindo uma lei, ela não fica nula por conta disso. Então, você não pode cometer um crime, né? E depois falar, eu não sabia sobre isso. Então, é legal você saber, porque no final você vai ser julgado de qualquer maneira, né? Então, existe aí, no caso do youtuber agora, que a gente conversou, obrigada, inclusive. Difamação, que é o artigo 139 do Código Penal, né? E a difamação acontece quando alguém atribui a uma outra pessoa um fato desonroso, mas não é criminoso, né? Então, no caso, ele falou que... Ele falou algumas coisas com relação ao outro, enfim, que não eram verdades. No caso dele, né? Acusou ele disso que, embora não seja um crime, é algo que mancha a reputação dele. Então, quando isso é feito na internet, a pena pode ser, inclusive, aumentada em 1/3, né? Que prevê no Marco Civil da Internet, que é a lei, se eu não me engano, 12965 de 2014. Enfim, que realmente é agravado. Então, assim, muita gente acha que vai ser aliviado por ser na internet, mas é o contrário, ele é agravado, né, a pena. Aí tem a injúria, né, que é o artigo 140 do Código Penal, que é quando você ofende a dignidade ou decoro de outra pessoa, ou seja, xinga, humilha, desrespeita, no caso, né, dele, xingamentos e as ofensas que ele proferiu um contra o outro, né, se enquadrariam aqui. E, novamente, se a injúria for praticada na internet, a pena pode ser agravada. Então, tem a violação de privacidade, no uso indevido dele, né? Então, foi postado fotos dele, isso, pelo que ele tinha me contado aqui antes. Ele até não mencionou, mas foi passado alguns áudios dele também reais, mas que ele não tava xingando, mas, enfim, claramente estava acalorado, mas foi um uso indevido, né? O youtuber usou esses áudios, usou esses prints, sem autorização dele. Isso é uma violação clara aos direitos de privacidade, que é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. E, além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que é uma lei de 2018, ela é bem recente, ela protege os nossos dados pessoais, incluindo a nossa voz e a nossa imagem. Então, o uso indevido desses dados, eles podem gerar indenização por danos morais. Então, aí, quem quiser ganhar dinheiro aí por alguém ter levado a exposição... Eu mesma tô torcendo pra alguém tirar uma foto minha na internet me zoando por eu estar usando pijama na padaria e pra eu poder processar e ganhar uns danos morais, tá? E aí tem o Marco Civil da Internet, né, que é a lei também de 2014, que essa lei é a nossa, basicamente, Constituição da internet no Brasil. Então, tem princípios hoje em dia tem, né? A lei é até meio antiga, 2014, pô, eu diria nova, né? Mas falou antiga porque, pô, faz quase 10 anos. Que tem princípios, tem garantias, tem direitos, tem deveres para o uso da internet. No caso do... o Marco Civil foi fundamental para garantir a remoção do conteúdo difamatório e para responsabilizar o youtuber, né, que fez a exposição indevida dele. E o não teve que entrar com processo judicial para entrar com seus direitos, que é o caminho que pode ser longo e desgastante, mas muitas vezes é necessário para garantir a justiça. Hoje em dia a gente conversa muito sobre a gente tentar tirar um pouco do judiciário esse tipo de questão pra gente, enfim, conseguir, porque tem muitos casos, hoje em dia, né, no judiciário tem muitos casos para serem julgados, mas isso não significa que você não deva entrar com uma ação judicial contra alguém, mas o ideal é sempre você tentar a mediação, igual o tentou, né, com o outro youtuber, outro streamer, pra tentar resolver isso fora do judiciário, para seus danos morais, etc., sem ser definida a pena por um juiz. Então, assim, podia ter sido estabelecido um acordo ali que não foi feito, né? Então, enfim, isso aqui mostra que a internet não é terra sem lei, que o que acontece no mundo virtual tem consequências no mundo real, e a justiça tá cada vez mais atenta a esses crimes digitais. Então, é fundamental que a gente conheça os nossos direitos e saiba como se proteger
e não faça besteira aí, né, pra ser processado depois, né? Pois é. Enfim. Enfim, depois dessa montanha-russa de emoção, de batalha judicial, o que você aprendeu nessa experiência? Que lição que você tira disso tudo? Enfim, pra você mesmo. A lição eu nem tirei de mim mesmo, eu acabei tirando É você dele, mesmo. né? Você tem que tomar. Não, eu tirei dele a lição, né? Eu aprendi com os erros dele. Eu não devo falar, xingar qualquer um por aí na internet, nem fazer exposed de falso assim, né? Uhum. No Brasil, graças a Deus, a gente tem essas leis de proteção digital, que é inclusive um marco e tanto, né? Muitos países aí, grandes inclusive, não tem leis assim. Eu acho que inclusive nos Estados Unidos não é assim, por exemplo. É realmente um pé na frente que o Brasil tem em relação a outros países. Uhum, é diferente. É que lá é um pouco diferente. Aqui a gente usa. Enfim, eu vou entrar até em outro episódio aí falando sobre isso, como law, civil law, porque lá a lei não é. É um pouco diferente, mas. E assim, é importante tomar cuidado com o que você falar na internet. Se você for vítima de crimes assim, procure ajuda. Você não está sozinho. Se você sofrer qualquer tipo de preconceito, seja isso racismo, homofobia, xenofobia, procure ajuda. Então, sempre tem alguém aí pra te ajudar e quem sabe assim você consiga tornar o ambiente online muito melhor para outras pessoas também, né? E, claro, aprender a escolher melhor essas companhias aí de ranqueada. Você falou que joga, vamos lá jogar então. Tô até com medo aqui. Daqui a pouco eu vou levar. Não, brincadeira. A gente joga uma depois aqui. Nossa, quem dera. Que eu voltasse a ter tempo pra. Ó! Então, Essa última dica é valiosa, mas sério, reforçando muito essa questão mais séria, tudo que a gente coloca na internet pode ser usado contra você. A liberdade de expressão, ela tem limites, né? O principal deles é o respeito ao próximo. Proteja os seus dados, então não sei exatamente como é que foi vazada essa questão do seu endereço, assim, não culpabilizando, tá doido, né? Mas tô falando, cuidado com o que você compartilha, com quem você interage. Usa senhas fortes, autenticação de 2 fatores, pra não ser hackeado. Muita gente que é hackeada depois de levar hate, assim, muito, muito comum. Você mesmo falou comigo ali que antes que você tentaram te hackear também, né? Não seja um hater, a internet não é um lugar pra espalhar ódio, né? Seja empático, coisas básicas do ser humano. A gente pode se cortar sem ofender. Seja um cidadão digital consciente, né? Então, pra você conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, se você for vítima de um crime online, denuncie. Se você presenciar um crime, não se cale. E, claro, não cometa crimes, que é o ideal, né? Então, obrigada por compartilhar essa história com a gente. Foi uma aula de vida aí, né? Direito digital. De valores, mais ou menos. Né? Tenho certeza que a sua experiência vai ajudar muita gente a se proteger e a buscar justiça. Hein? Sim, eu agradeço o convite pra mim pelo podcast. Aqui, espero que o pessoal ouvintes aí estejam curtindo. E eu acho que da minha parte é só, né? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui de... Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa nos comentários. A gente se vê no próximo episódio com mais lei e mais rede. Na rede o som